Quando Deus tem liberdade de falar ao nosso coração, quando o Senhor tem liberdade de falar conosco por sua palavra. Então, que não só estarmos aqui é o que tenhamos para oferecer a Deus, mas um coração sedento. Eu digo que na presença do Senhor, gente, nosso coração tem que ser esponja. Já viu o coração esponja? Na presença do Senhor tem que ser esponja. O que vier, Ele suga, né? Ele suga. Porque eu vou falar de uma situação, de algumas situações. Entendam, aquilo que o teu coração suga, no momento do aperto também é o que ele solta. Não é verdade? Aquilo que nós sugamos, no momento do aperto, é o que também nós soltamos. Então, Deus está nos fazendo observar hoje o que na verdade está dentro de nós. Tem muita coisa para vermos, para observarmos, para entendermos, e eu espero que Deus possa falar contigo, tá? Não pare aqui um momento apenas, como estava falando em oração. Não deixe o tempo passar aqui apenas. Preste culto ao Senhor, renda-se a Ele. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, mas entregue a Ele a vida, entregue a Ele o caminho, e Ele vai estabelecer os planos dEle para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, gente? Trouxeram suas Bíblias? Vamos comigo, 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Primeiro Samuel, capítulo 10. Acharam? Aqui, nós temos um momento onde o primeiro rei de Israel, Saul, ele recebe a unção. E Samuel lhe dá uma direção sobre o que acontecerá com ele. E esse tem que ser o caminho que acontece com o homem e a mulher de Deus quando recebe o que o Saul recebeu. E o que seria isso, pastor? Vamos aqui à mensagem. Capítulo 10 vai dizer o seguinte, 1 Samuel capítulo 10. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? 3. E quando dali passardes mais adiante, chegardes ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrará um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te virem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas. Ali 7 dias esperará, até que eu venha e te declare o que hás de fazer. Preste atenção, gente. Saul, eu costumo dizer que ele era o rei que o povo pediu. Deus com certeza daria um rei àquele povo.
Deus daria uma liderança ao povo, e Deus estava preparando alguém segundo o teu coração. Mas o povo, muito apressado, começou a pedir um rei. Queremos um rei igual todas as nações. Todas as nações têm um rei que vai adiante delas nas batalhas. Nós não temos um rei, queremos um rei. Samuel ficou até triste, porque ele ocupava essa posição, não de rei, mas ele era um juiz na terra, julgava o povo, ele que Deus falava com ele, por sua vez transmitia o recado de Deus ao povo, era o sacerdote. Quando Samuel se entristece, o Senhor Deus diz assim: olha, não fique triste não, Samuel, não foi você que esse povo desprezou, é a mim, porque a direção de Samuel vinha de Deus. Mas o que o Senhor Deus fez? Dentre tudo que ele tinha, quem ele tinha de melhor no momento era o Saul, era o melhor que ele tinha. E então o Senhor apresenta Samuel. Samuel, em obediência a Deus, derrama o azeite sobre a cabeça de Saul. Ele dá direções. Você vai voltar. Quando você estiver passando por Gilgal, você vai encontrar um rancho de profetas. Junto deles, você vai profetizar. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, e tu te transformarás em um novo homem. Preste atenção, meu irmão. Uma das características de que o Espírito de Deus está tendo liberdade nas nossas vidas são as mudanças que ocorrem. E não é uma mudança que vem por exigência de homens, por exigência de pessoas. É uma mudança que vem por quê? Porque o próprio Espírito do Senhor te mudou. O próprio Espírito do Senhor vem trabalhando em sua vida. Alguns vão percebendo com o passar do tempo que ele já não é mais aquela pessoa explosiva, que já não é mais aquela pessoa, às vezes, irmãos, pesado em palavras, pessoa que muitas vezes não mede, não, ele vai falando e a palavra que sai dos lábios são pesadas, e fere a quem tiver que ferir, machuque a quem tiver que machucar, ou a questão dele, ele quer falar. Mas quando o Espírito do Senhor tem liberdade, irmãos, essa mudança ela vai acontecendo, porque o Espírito do Senhor transforma a pessoa em um novo homem, em uma nova mulher. Quando o Espírito do Senhor tem liberdade, se apodera. O que é se apoderar, irmãos? Quando a direção, a sua palavra tem liberdade em nossas vidas, as nossas atitudes passam a ser condizentes com a ação do próprio Espírito. Tá? Então o que Samuel estava dizendo a Saul? Quando isso acontecer, você será transformado. Entenda uma coisa: Saul era o melhor que Deus tinha no momento, e mesmo assim precisou ser o que, irmãos? Transformado, mudado, melhorado pelo Espírito de Deus. Então não sejamos presunçosos em nós mesmos, em imaginar: eu estou na presença de Deus, mas não preciso de mudanças. Eu estou na presença de Deus, mas eu não preciso de melhoras, eu não preciso melhorar em nada, eu sou desse jeito mesmo, Deus conhece, Deus me chamou, eu era dessa forma. Sim, Deus te chamou como você estava, mas não para que você e eu permanecêssemos como estávamos. É como o profeta vai dizer, olha, o Senhor dizendo: eu chamei Jacó, mas escolhi Israel. Chamou Jacó, o que era o que? Defraudador, enganador, fraudulento. Mas a escolha de Deus era o que? Israel, o homem o que já, irmãos? Transformado, já mudado. Um homem que assumiu a sua identidade, que batalhou e lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu, porque estava disposto a viver essa mudança. Deus nos chamou como somos. Deus nos amou da maneira que nós somos, e disse: vinde a mim, mas não é para ficar como estamos. Na presença de Deus não há esse que não precise o que, irmãos? Ser mudado, melhorado, fortalecido por Deus, tá? Guiado e transformado pelo Senhor. Então uma das características da presença do Espírito, uma das evidências da presença do Espírito é a transformação, é a mudança
que o próprio Espírito traz sobre nós. Aí eu chamo a atenção, porque às vezes a pessoa está há anos, tempos na igreja, e esse é o problema de muitos, eles vêm apenas para a igreja, para o templo, né? Para a casa de oração. O Senhor quer pessoas que venham para Ele. O Senhor quer pessoas que venham para Ele. Eu vou para a igreja hoje. Geralmente a pessoa diz: eu vou para a igreja porque a coisa não está fácil. Se está difícil sem Deus, com Deus, sem Deus, então, meu Deus do céu, deixa eu ir. Mas ele vem e participa do culto, passa um tempo aí, às vezes até fica até avexado, né? Vou terminar logo e tal, para eu ir embora, né? E terminou ali, acabou, ele foi embora, como se nada tivesse acontecido, como uma pessoa que passa em qualquer lugar, e sai dali, irmãos, às vezes mais aliviado porque pôde falar, desabafar. Eu estou melhor porque eu pude desabafar, mas ele não teve solução, não houve nada, irmãos, que mudassem de fato a sua história. Cada vez que eu paro para ouvir a palavra do Senhor Deus, Deus vai acrescentar, porque a nossa vida com Deus é uma vida de constante aprendizado. Todos os dias, se pararmos e ouvirmos o que o Senhor tem a dizer, nós vamos estar sempre o quê? Crescendo nisso. Mas quando eu faço isso uma vez ou outra apenas, a tendência é que eu leve isso como o quê, irmãos? Como algo qualquer, como uma visita que eu faço na casa de alguém. Puxa, faz tempo que eu não vejo o Ricardo faz tempo. Vejo que és profeta. Faz tempo que eu não vejo o Ricardo, então eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma passada na casa dele. Fui lá, vi, tudo bem, tchau, pronto, resolvi, porque ontem eu vi o Ricardo, agora eu posso ficar mais um tempão sem vê-lo. Irmãos, a frequência aos cultos para alguns é isso, mas todas as vezes que eu paro aqui para ouvir, irmãos, a palavra, é um momento de crescimento, é um momento de trabalhar, de agir do Espírito de Deus, de agir do Espírito Santo. Só quem quer essa mudança para e dá ouvidos. O Senhor vai dizer: chegar-se para ouvir é melhor. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, esses são os que me amam, aqueles que me ouvem. Então, veja que o Espírito do Senhor tem na nossa vida uma missão. O Espírito do Senhor tem em nós algo a fazer. O Espírito de Deus tem algo a fazer na sua vida. E não é algo qualquer, é algo profundo. É algo profundo que vai mudá-lo. Mas não existe mágica no reino. Não existe mágica. Existe caminhada com Deus e um processo de mudança, de transformação, o qual não é imposto por homens. Você não vai ouvir aqui que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não pode aquilo. Você vai ouvir quem é o Senhor. Você vai ouvir quem é o Santo Espírito de Deus. Você vai ouvir quem é o Senhor Jesus. É isso que você vai ouvir. Você vai conhecê-lo. E conhecendo-o, você passa a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, Ele passa a trabalhar em sua vida. Ele passa a moldá-la. Porque entendam, nós geralmente somos muito parecidos às pessoas com quem nós andamos. Nós somos muito parecidos com as pessoas com quem nós caminhamos. Caminhe muito tempo com alguém e você, às vezes de uma forma até inconsciente, você passa a ter alguns hábitos que essa pessoa com quem você caminha tem. Você passa a ter alguns hábitos assim. E é o que está acontecendo com muitos, meu irmão. Caminhando distante do Senhor Deus, caminhando longe do Senhor, o que está havendo? Aqueles com quem nós estamos caminhando estão deixando marcas em nós,
estão deixando marcas nas nossas vidas. Hoje o convite do Senhor é: deixa o Espírito do Senhor caminhar contigo, deixa o Espírito do Senhor ter liberdade em você, deixa o Senhor te transformar conforme a sua palavra determina. Então Samuel disse a Saul: quando o Espírito do Senhor se apoderar de ti, tu serás transformado em um novo homem. Observa a tua caminhada com Deus. Quanto tempo você está na presença do Senhor? E quanto já houve de mudanças? Se elas houveram de fato ou se não? Se aconteceram de fato as mudanças ou continuamos da mesma forma? O quanto Deus tem tido liberdade de trabalhar em nossas vidas? O quanto o Espírito do Senhor tem tido condição de moldar-nos segundo a vontade do Senhor Deus? Porque se eu e você não observarmos isso, nós vamos ficar da mesma forma. E a obra que é de Deus para ser realizada em nós, ela vai ficar parada. Ela vai ficar parada. Nós temos orado neste período para que o Senhor Deus, em tua bondade infinita, desperte a sua igreja. Desperte a sua igreja para orar, desperte sua igreja a clamar, desperte sua igreja a buscar, desperte a sua igreja para viver uma vida com Ele. Mas Deus não pode fazer nada se nós, que somos, gente, os maiores interessados, não estivermos dispostos. Entenda uma coisa: nem Deus pode fazer nada por você ou por mim, se nós não estivermos de fato dispostos a viver aquilo, queira viver uma mudança, queira viver, e o Espírito do Senhor trará sobre ti, porque o que é trazido pelo Espírito do Senhor será confirmado na sua caminhada. É isso, é assim que Ele faz. E um dos princípios dessa mudança, ela tem que estar sujeita a algo, que é quando Samuel fala para o Saul: depois disso você vai adiante de mim para Gilgal. Haveria uma guerra contra os filisteus, que foram inimigos, irmãos, por muitos anos, até não existir mais o povo, o filisteu. Foi inimigo muito tempo de Israel. Você vai adiante de mim para Gilgal. Eles nunca iam para a guerra sem que antes oferecessem a Deus sacrifícios de holocaustos, mas era sempre o dever do sacerdote. Aí o que acontece? O Samuel fala para o Saul: você vai adiante de mim a Gilgal, e me espere lá por 7 dias, e eu irei, e eu vou declarar a você, Saul, o que é que você deve fazer. Então, entenda uma coisa: mesmo sendo cheio do Espírito do Senhor, Samuel estava dizendo a Saul: não esteja nunca fora de uma orientação da palavra, porque o Espírito de Deus e a palavra trabalham juntos. O Espírito do Senhor nunca trabalha independente da palavra de Deus. O Espírito do Senhor nunca te levará por um caminho cuja palavra do Senhor Deus, irmãos, não está. Às vezes me espanta o fato da pessoa até receber algo do Espírito Santo. Ela recebe algo de Deus. Deus dá um dom. O Espírito do Senhor pode dar dons, Ele dá dons à igreja. O Espírito do Senhor concede uma capacitação à pessoa. E quando a pessoa é capacitada no Espírito, às vezes ela imagina que está o quê? Acima do que a palavra ensina, acima do que a palavra diz. Nós jamais, independente do quão usado por Deus você seja, ou que tenha recebido do Senhor Deus algo, independente do tamanho da unção que você tenha recebido,
nunca, nunca deixe a orientação da palavra do Senhor, meu irmão. Nunca deixe. Samuel falou: agora, Saul, me espera, e eu vou declarar a você o que é que você deve fazer. Eu vou te dar a palavra que vai dizer a você o que você deve fazer de fato. Meu irmão, só que nesse período em que o Saul precisou esperar, algumas coisas aconteceram. E aqui entra um ponto chave desse entendimento, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos no capítulo 10. Esse acontecimento em Gilgal dá-se no capítulo 13. Dá uma olhada aí. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Olha o que está escrito: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, e todo o povo veio atrás dele. E esperou Saul quanto tempo? Quanto tempo, igreja? 7 dias, ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. Os filisteus já se ajuntavam em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Olha só, é aquilo que eu estava dizendo. O meu coração na presença de Deus, nossa alma na presença de Deus, ela tem que ser como uma esponja seca, que tudo que vem, irmãos, ela suga, e ela fica o quê? Encharcada. Olha aqui o Saul. Saul, você está cheio do Espírito Santo. Todos vimos isso, sim ou não? Isso aconteceu. Cheio do Espírito Santo. Vai a Gilgal, e ali você me espera 7 dias, porque eu vou me apresentar e vamos oferecer o holocausto para a guerra. Você vai sair para a batalha abençoado. E o Saul começou a olhar, gente, o povo começou a ir embora. Um sai para cá, o outro sai para lá, o outro foge. Uns se escondem nas cavernas, outros se escondem nos espinhais, alguns em alguns penhascos, e vão se escondendo. E Saul está percebendo que ele está ficando sozinho. E ele olha para um lado e para o outro, o povo está indo, e ele procura o Samuel. Samuel não chegou ao 7º dia, não na hora que o Saul esperava. Samuel chegou ao 7º dia, mas não no momento em que o Saul aguardava. Olha o que acontece. O Saul esperou, no 7º dia não apareceu. Então vamos fazer o seguinte: pega para mim o holocausto, pega para mim um sacrifício, eu vou fazê-lo. E o Saul fez o que só o sacerdote podia fazer.
E a Bíblia vai dizer que assim que ele termina de fazer aquilo, Samuel se apresenta e fala assim: Saul, o que é que você fez? O Saul falou: puxa, os inimigos já estavam diante de mim, o povo que comigo estava me abandonando, indo embora, me deixando sozinho, e eu me senti o quê? Forçado a oferecer o holocausto e o sacrifício. Aí é que eu lhe digo, meu irmão, que minha alma, sua alma, nosso coração na presença de Deus tem que ser como esponja, porque aquilo que vem de Deus, nós sugamos e nos encharcamos daquilo, porque haverão nas nossas vidas momentos de pressão, haverão momentos de extrema pressão na nossa vida, onde você vai olhar à sua volta e parece que as pessoas em quem você confiava estão te abandonando. Parece que as pessoas que caminhavam contigo, que iriam com você para a batalha, são aquelas que estão indo embora. Que as pessoas que poderiam fazer algo por você naquela situação, são as pessoas que te abandonaram naquele momento. E você olha e diz assim: meu Deus, mas estão indo embora, estão se afastando, estão saindo, eu estou ficando só. No momento de pressão, o que o Saul fez, irmãos? Ele se precipitou e ofereceu o sacrifício, o que era para ser feito pelo sacerdote. Ou seja, sendo pressionado, Saul mostrou o que estava dentro dele. Estando ele pressionado pela circunstância, pela situação, foi exposto o que estava dentro do Saul. Havia no seu coração um princípio de desobediência. Havia no seu coração, no seu interior, um princípio de desobediência, porque, gente, ou o melhor ou o pior da pessoa só aparece quando ela é pressionada. Pode ter certeza, ou o nosso melhor ou o nosso pior só aparece quando a pessoa é pressionada. E tem casos, ouçam, que é o próprio Deus que está pressionando. Deus, pastor, mas olha, é aquela pessoa que está me perseguindo, é aquela pessoa que está fazendo isso, é fulano que está se levantando contra mim, são os filisteus. Presta atenção, Samuel não falou que chegaria ao 7º dia? Vamos conjecturar. Samuel era pontual, Samuel tinha uma reputação para zelar. Eu imagino Samuel já no 6º dia ajeitando e dizendo: eu vou subir para julgar, eu vou subir para o local da batalha, eu vou subir porque eu preciso estar lá o 7º dia. E o Samuel se prepara e vai caminhando para chegar no momento exato, esperado por Saul. Eu imagino Deus: Samuel, dá uma atrasada no passo aí, vai mais devagar. Você não precisa chegar ao 8º dia não, Samuel, chega no 7º dia, mas chega mais tarde um pouquinho. Deixe a pressão vir sobre Saul. Vamos ver o que está dentro dele, porque Deus viu que Samuel não via. Deus viu que Samuel não via. Pastor, então por que Deus ungiu esse Saul para ser rei? Porque o povo queria, e o que tinha de melhor era ele no momento, para você ter uma ideia. Saul foi o rei que o povo quis. Deus daria. Comentaristas da Bíblia dizem que quando Saul foi ungido rei, Davi não tinha nascido ainda. Davi ainda não era nascido. Veja, Samuel dá uma atrasada nos passos aí, e o Samuel vem vindo. E o Saul está o quê? Pressionado, esperando quem? Samuel. Às vezes estamos pressionados, e não é pela situação. Por que o senhor fala, pastor, que foi Deus que pressionou permitiu que o Saul ficasse pressionado? Porque é só você continuar na leitura comigo, olha só. Continua o próximo versículo do capítulo 13. Olha isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Versículo 11. Então disse Samuel: o que fizeste?
E o Saul disse: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria o que, gente? Confirmado o teu reino sobre Israel para, versículo 14, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem lhe ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te... Naquele momento de pressão, não era, irmãos, que tudo daria errado para o Saul, não daria certo. Tem momentos, antes de Deus confirmar algo na sua vida, Ele pode permitir que você passe por momentos de pressão. Sim, você estabeleceu algo, Deus te deu algo. No caso do Saul foi a coroa, no caso do Saul foi o reino. A minha, você, pode ser qualquer outra coisa que o Senhor lhe concedeu, mas você vem numa batalha com aquilo, numa luta, e parece que vai, parece que não vai, chega aquele momento de pressão, e você se sente pressionado a ter que tomar uma decisão. É essa decisão que revela de fato o quanto nós estamos diante do Senhor, ou estamos distante. Deus permite que sejamos pressionados, porque essa pressão vai extrair de mim, de você, o melhor. Pressione uma azeitona, e você terá o melhor azeite. Pressione a uva, e você terá o melhor suco de uva. Já ia falar vinho, né? Vinho, pastor. O melhor suco da uva. Tudo bem, não tem problema. Vinho. Entendam, é naquele momento de maior pressão que Deus confirma na nossa vida a grande vitória e a grande bênção. Quantas pessoas pressionadas, meu irmão, deixam o seu local? Eclesiastes, Salomão vai dizer: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Quantos no momento de maior pressão se sente forçado? Quantos de nós já dizemos isso, já falamos isso? Ah, pastor, sabe o que é? Eu até nem queria, não era o que eu queria fazer, mas aí foi ficando difícil, eu fui ficando pressionado, a situação foi apertando, e eu precisei fazer algo, eu precisei tomar uma decisão. Mas veja, meu irmão, quem tem uma palavra de Deus, quem tem uma orientação de Deus, ele não perde a visão por causa da pressão, pelo contrário, em meio à pressão ele funciona melhor. Eu tomo o exemplo do Senhor Jesus. Cristo sempre viveu pressionado pelos homens, sempre viveu prensado, irmãos, pelas pessoas. Os homens estavam sempre procurando uma ocasião para acusar Jesus, sempre procurando algo para falar dele. Um dia chegaram a ele e chamaram de mestre, mestre, tu és muito sábio. E olham e dizem assim: é lícito pagar imposto a César? Agora Jesus está o que, gente? Pressionado. Por quê, pessoal? Por que está pressionado? Porque se ele diz que é lícito pagar imposto a César, para o seu povo ele seria um traidor, como um publicano cobrador de impostos. Mas se ele diz que não é lícito pagar imposto a César, ele estaria o que, gente? Ameaçando o Império Romano, e com isso chegaria a notícia a César: tem um rebelde lá, o nome dele é Jesus, ele seria preso e morto antes do tempo. E agora, digo que deve pagar e agrado a mim mesmo, a minha carne, ou digo que não deve pagar? Eu agrado o povo, eu agrado Roma, quem eu agrado? E Jesus, sob pressão, falou assim: me dê aqui uma moeda.
E os homens entregaram uma moeda para ele. Ele disse: de quem é a caricatura nesta moeda? O pessoal disse: é de César. Ele disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, meu Senhor Jesus, no momento de pressão, saía dele sabedoria. No momento de pressão saía dele ensino. No momento de pressão saía dele conselho. No momento de pressão saía dele o que tinha de melhor. Por quê, irmãos? Porque ele nunca guardou o que era ruim. Pressionado pela situação, o povo dizendo: solta Barrabás, solta Barrabás. Crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque a traição, a perseguição, a inveja que os homens tinham dele, nunca causou dentro dele algo ruim, meu irmão. Cuidado com o que as situações têm causado em você. Cuidado com o que você está absorvendo, porque vai chegar um momento de pressão. Todo momento de pressão antecede uma confirmação de Deus. Anota isso aí para você não esquecer. Todo momento, ou todas as vezes que está para ser confirmado algo na nossa vida, nós vamos enfrentar um momento de pressão muito grande. Muito grande. Mas é nesse momento de pressão que o que há de melhor em nós vai aparecer, ou o que há de pior. Alguns irmãos irritados, bravos, violentos, impacientes, agressivos e tantas outras situações. Por quê? Puxa, olha o que está acontecendo comigo. E geralmente nós nos comportamos com uma visão errada. O Saul, qual foi a visão dele? Eu estava ficando sozinho. Mas quem daria vitória a Saul? Era o povo ou era Deus? Quem daria vitória a Saul? Era o povo ou era Deus? Então entenda, ainda que pareça que você está ficando sozinho, todos estão indo embora, todos estão te abandonando, fica na palavra que o Senhor te deu, porque quem dá vitória a você não é quem está indo embora, é quem fica, e quem fica é o Senhor. Quem fica é o Deus Todo-Poderoso. E vou te falar mais, tem pessoas que o próprio Deus tira do nosso caminho, não porque somos melhores ou piores, ninguém é melhor do que ninguém, mas tem pessoas que aquilo que ela está trazendo sobre você, não está somando em nada para benefício, para o seu futuro, pelo contrário, está tomando lugar na sua alma e no seu coração, que poderiam estar sendo ocupados por uma direção de Deus. Tem direções que Deus está nos dando, que nós muitas vezes não estamos nem percebendo, não estamos pegando. Por quê? Porque eu estou cheio de tantas outras coisas, e quando vem a direção de Deus eu nem percebo. No momento da pressão, a primeira coisa que estiver no meu coração é o que vai fazer, o que vai acontecer. Já viu a pessoa falar assim, ela fazer algo e terminar de fazer, ela se arrepender? Ou de falar assim: ô fulano, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Tudo bem, eu entendo, mas disse, não disse? Mas falou, não falou? E se falou, isso estava onde? Estava dentro da pessoa, foi só espremer. Perdoe, irmãos, a comparação chula, é igual espinha e cravo. Foi só espremer. E às vezes eu vejo Samuel saindo: Senhor, eu vou para Gilgal, eu vou chegar para o local da batalha, oferecer o holocausto, e Deus dizendo: dá uma atrasada aí. E o Samuel vem vindo meio lento pelo caminho, e o Saul está lá. Cadê o Samuel? Não chegou? Não, me dá aqui o holocausto. Quando ele termina de oferecer, o Samuel chega: o que você fez aqui, Saul? Por que eu entendo que era Deus? Samuel já sabia que o Saul tinha oferecido o holocausto. Samuel já sabia que Saul já tinha oferecido o sacrifício. Samuel já chegou lá com essa informação. Sabe por quê?
Deus sabe tudo o que estamos fazendo. Deus sabe tudo. Como nos comportamos diante das circunstâncias e das situações. Como nós agimos diante da pressão que a situação nos traz. Eu fui forçado a fazer. Eu até nem queria, mas aí eu fui forçado a fazer. Não é que você foi forçado. É porque você perdeu tanto a visão que você esqueceu que a solução real vem diretamente do Senhor e da sua palavra. Nós estamos sempre querendo dar um jeito nas coisas da nossa forma. Nós estamos sempre querendo, irmãos, ajeitar as coisas do nosso jeito. Principalmente, irmãos, me perdoe, nós que somos brasileiros, que tem aquela coisa do, o jeitinho brasileiro, nos orgulhamos do jeitinho brasileiro, mas é uma vergonha isso, de um jeitinho, vou dar um jeitinho para isso, vou dar um jeitinho, e geralmente esse jeitinho é de forma errada, geralmente esse jeitinho é de uma forma torta, inadequada. Não, mas eu dei o meu jeito. Não, fica tranquilo, eu dou o meu jeito. Espera aí, gente, não tem esse negócio de dou o meu jeito. Eu tenho que estar instruído. E se tratando de questões espirituais, principalmente, não tem jeitinho no mundo espiritual. Ou é o que a palavra do Senhor nos ensina, ou não. Então, vamos compreender isso. Pastor, o Espírito do Senhor me disse. Sabia que nós vivemos esse tempo? Outro dia alguém veio falar comigo. Pastor, porque o Espírito Santo me falou isso, o Espírito Santo me fez isso, o Espírito Santo. Eu falei, Deus do céu, eu devo estar na carne, ou eu estou no pecado, porque eu não recebo tanta informação assim do Espírito Santo. Mas geralmente o que a pessoa dizia, não tinha muito a ver com o que estava escrito. Mas pastor, foi o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo está, irmãos, acima do que já está escrito e estabelecido. Ouça uma coisa, Deus é absoluto, sim ou não? Deus é absoluto, sim ou não? Até que Ele fale. Porque a partir do momento que Ele falou, a sua palavra é absoluta, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não volta atrás naquilo que Ele fala. Por isso, eu fico olhando as pessoas, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Eu não sei se Deus não está falando desse jeito, não. Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu não sei se Deus anda falando dessa forma. Por quê? Ele é absoluto. Até que Ele fale. No momento que Ele abriu os seus lábios e falou, absoluta é a palavra que saiu dos seus lábios. Isaías 53, 17, e assim será a palavra, 54, 17, 53, 17, vê para mim, e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, não voltará para mim vazia. Deixa eu encontrar aqui, Isaías, deixa eu mostrar para ti, 55, 54, 17 é a ferramenta do mal, né? Toda a ferramenta do mal. 55, 11, olha lá, assim será a palavra que sair da minha, ela não voltará para mim o quê? Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que como é que a palavra do Senhor não volta? A palavra se cumpre. Então Deus é absoluto, até que Ele abra os lábios e fale. Depois que Ele falou, absoluto é aquilo que Ele disse. Portanto, mesmo o Espírito Santo está sujeito ao que, irmãos? A palavra do Senhor. Olha a ordem das coisas. Primeiro se revelou Deus no meio dos homens. Depois o verbo de Deus que se fez carne, Jesus Cristo. Depois de Cristo veio o Espírito. Todos eles sujeitos à palavra dita pelo Senhor, meu irmão. Então cuidado.
o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo, Deus me falou. Tudo que vier da parte do Senhor Deus estará ligado e relacionado ao que as Sagradas Escrituras ensinam. Samuel disse a Saul: aguarde até que eu te diga o que você há de fazer, o que você precisa fazer. E muitas vezes o fato de estarmos cheios do Espírito Santo nos leva, irmãos, a querer agir de forma arbitrária, de forma sem estar sendo coordenado pela palavra do Senhor. E isso está levando muita gente, meu irmão, a perder o melhor de Deus. Porque no momento, Samuel vinha para confirmar o reino de Saul. No entanto, o reino foi cortado naquele momento. Ou seja, debaixo da palavra, eu posso receber a confirmação da bênção e da manifestação do poder de Deus. Fora dela, eu posso estar perdendo o melhor do Senhor constantemente. Constantemente. Aí eu lhe chamo a atenção: o que está acontecendo comigo e com você? Porque eu sei que todos nós vivemos em uma situação de pressão. A pressão às vezes é extrema. É trabalho, é o seu trabalho, é família, né? São situações, pressão extrema. Todos os dias você precisa decidir. Todos os dias você precisa agir, fazer algo. E quais são as decisões que você está tomando? Quais são as decisões que você está tendo? São aquelas que a palavra do Senhor lhe mandou fazer? Ou nós estamos tomando a decisão baseada no que a situação quer que façamos? A situação quer que você deixe Deus de qualquer maneira. A situação quer que você deixe Deus de qualquer forma. É o casamento, a situação fala assim: separa. É uma situação, não deu certo? Fecha. Desiste. E é o que está acontecendo conosco. É o que está acontecendo conosco. Estamos carregando frustrações. Por quê, irmãos? Atendemos a nós mesmos. Eu imagino Saul voltando para sua casa frustrado, porque agora o reino já não era mais. Tome cuidado, tá? Porque o Saul foi embora, o reino já não era mais dele, mas a coroa estava onde? Na cabeça do Saul. Muitos se enganam porque aparentemente parece que ele está reinando ainda. Só porque a coroa continua na sua cabeça não quer dizer que esse reino é seu. Porque eu posso estar fazendo o que é errado perante os olhos do Senhor e aparentemente estar o que? Reinando. Ou o que é isso, pastor? Estar por cima numa situação. Eu dei um jeitinho aqui, pastor. Eu dei o meu jeitinho brasileiro, fiz da minha forma aqui, e olha, está tudo bem, deu certo, tudo bem. O fato da coroa estar no alto da sua cabeça, não quer dizer que ele está confirmado já como uma bênção de Deus para você. Porque a bênção do Senhor se confirma na obediência à sua palavra, mesmo mediante as situações que nos pressionam. Se no momento que eu sou pressionado eu escorrego, se no momento que eu sou pressionado eu faço o que é mal perante os olhos do Senhor, então ouça, esse é o recado de Deus para você hoje. Essa pressão imensa sobre a tua vida, que está tentando fazer você decidir às pressas o que fazer, nada mais é do que um período que antecede a confirmação da bênção de Deus na sua vida. Então calma, não se precipite, permaneça com os teus pés firmes sobre a palavra, porque Deus vai confirmar na sua vida a palavra que Ele liberou para você, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Deus vai confirmar na sua vida o que declarou a seu respeito. Deus vai confirmar a vitória sobre a tua vida,
passado esse momento de pressão, porque passa, tudo passa, passado esse momento de pressão, mantendo os teus pés firmes sobre a palavra, Deus vai confirmar o seu reino. Vai confirmar. Era para o Saul olhar e falar: cadê o Samuel? Não chegou não? Não. O povo está indo embora. Povo, ei gente, o Samuel me disse para esperar 7 dias, hoje é o 7º, pode ser que ele apareça ainda, ou mais cedo ou mais tarde ele aparece, só que eu não vou oferecer um sacrifício, que não é para que eu faça, isso é competência do sacerdote, mas eu vou dizer algo para vocês, pelo fato de eu não oferecer e obedecer a palavra do Senhor, que é de esperar, ainda que Samuel não venha, Deus nos dará vitória nessa batalha. Irmão, Saul venceria sozinho todo o reino inimigo, Deus seria com ele, o reino confirmado, vitória certa. Então para com esse negócio de dizer: não pastor, porque eu fui forçado, a situação me forçou. Vá até o final com o Senhor, e não há reino das trevas que prevaleça contra o reino que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não há demônio no inferno, não há obras malignas, não há situações feitas, realizadas, mandadas, qualquer outra coisa, alianças e pactos, nada prevalece quando você coloca a sua vida diante do Senhor para obedecer uma palavra que Deus te deu, indo até as últimas circunstâncias. Eu poderia citar para você o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, muito conhecido. Diante da fornalha, você tem que se prostrar diante da minha imagem, senão eu vou lançá-los na fornalha de fogo. Daniel capítulo 3. Vou lançá-los na fornalha de fogo. Quando ouvirem o som da citara, da gaita de foles, dos instrumentos de música, vocês se prostrem. E aquele que não se prostrar vai ser lançado na fornalha. Daqui a pouco os instrumentos tocam, todo o povo se prostra, e fica 3 camaradas em pé, porque é notório, né? Uma multidão, todo mundo ajoelha, fica até aquela coisa meio orquestrada, né? E ficam 3 cidadãos em pé. E o pessoal vai falar para o rei: ó, tem 3 camaradas lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, são homens que o Senhor colocou em locais importantes do reino, eles não se prostram diante da imagem não. E o rei manda chamar os 3. É de propósito que vocês fazem isso? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogá-los na fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês do poder do fogo. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram? Ó rei, sobre essas coisas eu não tenho que te responder. Se o Deus a quem nós servimos quiser livrar-nos, Ele vai livrar. Porém, se Ele não quiser, eu não vou me prostrar diante dessa imagem. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, eu não vou me prostrar. Em outras palavras, pode me lançar na fornalha, pode me lançar na fornalha. Se Ele quiser livrar, Ele pode. Se Ele não quiser, eu não me prostro. Irmãos, extrema pressão. Eles ficaram com o quê? Com a palavra do Senhor que dizia: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, diante dele se prostrarás, e somente a Ele prestará cultos. Eu não me prostro diante de imagem de feita por mão de homem, eu não me prostro, não me rendo. Pode me lançar no fogo. E o Nabucodonosor lançou eles no fogo, e o homem é terrível. Mas quando eles foram lançados no fogo, irmãos, o Nabucodonosor olhou de fora, falou: mas nós não lançamos 3 homens na fornalha? Eles disseram: sim Senhor, 3 homens, mas eu vejo caminhando dentro do fogo 4, e a imagem do 4, do 4º homem, é a figura do filho dos deuses. E não era o filho dos deuses, era o filho de Deus, que entrou na fornalha. Sabe por quê? Ele te dá a palavra, e Ele vem para confirmar a bênção. Ele te dá a palavra, e Ele vem para estabelecer o reino sobre a tua vida. A
aquele que te deu a palavra é fiel para cumpri-la. E assim como ele venceu em meio às pressões, eu e você venceremos. Eu e você venceremos. Está havendo um tempo que Deus está confirmando reinos, meu irmão. Deus está confirmando reinos, Deus está confirmando pessoas nesta terra. Deus está estabelecendo homens e mulheres de Deus, que não se rendem, que não se prostram, que não recuam mediante as ameaças, que não vão ficar de boca fechada diante das ameaças do inferno, mas que vão continuar declarando: a minha vida é do Senhor, eu vivo para a glória do Senhor, eu vivo para fazer o que é perfeito aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, reinos estão sendo confirmados. Deus está te alertando hoje. Cuidado com essa decisão que você estava sentindo-se forçado a tomar. Ah, não tem outra saída não, tem que fazer isso. Como não tem outra saída? Como não tem outra saída? Tem. Acredite que Deus está trabalhando nisso. Acredite que Deus está trabalhando nessa situação e nessa causa. Há sempre uma solução no Senhor. É lógico, podemos passar pelo fogo, podemos passar pela cova dos leões, podemos passar, irmãos, diante do exército inimigo, mas Deus vem e confirma o reino sobre as nossas vidas, porque é Senhor para cumprir toda a palavra que falou a nosso respeito. Tudo que disse a respeito de nossa casa, família, vida, o Senhor irá cumprir. Quem entendeu, diga graças a Deus. Fique em pé, por favor, meu irmão. Isso, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor. Ouçam isso. É momento, é hora de observar os nossos caminhos. O inimigo quer de todas as formas tirar de você o que Deus te deu. Ele não pode impedir Deus de trazer à sua vida aquilo que Deus prometeu, mas pode tentar tirar você do seu lugar, tá? É mais ou menos assim: eu tenho uma encomenda para entregar na sua casa, eu sou entregador fiel. Chuva, sol, tempestade, chuva de granizo, neve, como minha avó dizia, chuva de canivete, mas eu vou lá entregar para você aquilo que é, nada vai me impedir de chegar lá. Só que existe um concorrente que me conhece, que sabe que independente da tempestade que estiver, eu vou chegar até a sua casa para entregar o que é seu. E esse concorrente só tem uma forma de me parar, ou de frustrar. Como seria? Tirando você da sua casa e a deixando fechado quando eu chegar. Porque o que eu estou levando para você é muito importante. Eu não posso deixar no portão, eu não posso deixar na caixinha do correio. Então ele faz de tudo para naquele dia tirar você da sua casa, porque aquele dia foi marcado para entrega. E quando o entregador fiel chega, ele bate a porta, ele toca a campainha, ele chama. A tempestade lá fora a mil, o vento vem soprando forte, e ele está lá fora com aquilo que é seu só que alguém tirou você da sua casa. Quem sabe estando longe você até se lembre: puxa, hoje o entregador iria na minha casa entregar o que é meu. Só que como você saiu da sua casa, tem uma tempestade muito grande lá fora, como é que você volta? Essa é a única maneira do inimigo impedir você de ser o que Deus quer que você seja, tirando você do seu lugar,
porque ele não pode fazer nada contra Deus. Então muitas vezes a pressão vai anteceder a confirmação da entrega de Deus para daquilo que Ele preparou para você. Está grande a pressão, está grande a perseguição, estão grandes as afrontas. Resiste firme aí. O que é de Deus já está chegando, o que é do Senhor já está a caminho. O entregador fiel já saiu com o que é seu na mão, e ele vem com um recado do Senhor, dizendo assim: ó, guarda com carinho o que eu estou te entregando, guarda com zelo o que eu estou te dando, porque muitos quiseram, muitos desejaram, mas não permaneceram até o momento da entrega. Muitos até buscaram, fizeram a encomenda, mas não ficaram no endereço que me passaram. Guarda com cuidado o que o Senhor está entregando a ti. Guarda e usa conforme a Santa Escritura ou as Sagradas Escrituras lhe conduzirem a usar. Porque o que Deus está entregando para você vai trabalhar unida à Escritura e vai te fazer cumprir com excelência a palavra que o Senhor Deus tem lhe dado. Nada pode deter, nada pode atrapalhar. A bênção é sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Sim?